Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões da prova do ano de 2010. A prova do ano de 2010, ela teve 11 questões de história, vai da 37 até a 48, e o nível não está tão puxado como de anos anteriores. E a questão 37, a que nós vamos começar, ela pede para o candidato que ele faça o seguinte: leia atentamente os itens abaixo. O grande motivo da ida de ingleses para a América do Norte foram as perseguições religiosas e políticas. 2. Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola e na América Portuguesa, a coroa inglesa foi a grande articuladora da colonização da América do Norte. 3. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas não como uma atividade sistemática e coerente da coroa. Eram, na maioria das vezes, os corsários e uns poucos indivíduos que atuavam. E a 4 vai dizer: a MIT era um sistema de divisão da produção agrícola entre os donos das haciendas, fazendas, e os miteiros, arrendatários, adotado pelos espanhóis para colonizar a América. E a 5, o item o item 5 vai dizer o seguinte: para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis de navegação, como a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, certo? Então, lendo esses 5 itens, a questão ela vai dizer o seguinte: assinale a única alternativa em que todos os itens listam características corretas da colonização na América, certo? Então, vamos analisar e vamos já descartar algumas delas. Por exemplo, a alternativa 1 vai dizer que o grande motivo da ida de ingleses para a América do Norte foram as perseguições religiosas e políticas. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque quando você tem o processo de colonização da América do Norte, que os historiadores classificam como uma colônia de povoamento, certo? O grande motivo para o inglês ele migrar, certo? O inglês, o irlandês, o galês, ele migrar da Europa para a América, que era uma viagem extremamente inóspita, eram as perseguições religiosas e políticas. E lembre-se que nesse momento, nos séculos 16 e 17, foi um período extremamente conturbado na Inglaterra de perseguições religiosas. A reforma protestante inglesa, que é a reforma anglicana, lá com Henrique VIII, por volta de 1540, ela abalou bastante as estruturas do reino, certo? E proporcionou a fuga de muita gente. No século XVII, a Inglaterra entrou em convulsão política de novo, em decorrência da Revolução Inglesa, daquela batalha entre Carlos I, o rei Stuart, Carlos I e o parlamento, que acabou se degringolando no enforcamento do rei, ou melhor, na decapitação do rei, certo? E na ascensão ao poder de Oliver Cromwell. Todos esses desdobramentos provocaram uma fuga muito grande de ingleses, de perseguições religiosas e políticas. E o principal destino desses ingleses era a colônia norte-americana, era a colônia americana, era a América, onde se tinha um pouco mais de liberdade nas colônias. Aquelas diferenças que se tinha na Irlanda, na Inglaterra, no país de Gales, que eram diferenças regionais, elas eram atenuadas aqui na América. Então, eles viriam para cá, sobretudo os puritanos. Você pode ver a questão do Mayflower, se vocês quiserem pesquisar isso daí. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: ao contrário do que ocorreu na América Espanhola e na América Portuguesa, a coroa inglesa foi a grande articuladora da colonização na América do Norte. Está equivocada essa alternativa porque a coroa inglesa ela não tinha uma preocupação muito grande em colonizar
a América do Norte. Ela incentivava, óbvio, porque tendo súditos lá produzindo, você ia poder cobrar impostos deles, mas não ocorreu de uma maneira igual ocorreu na América Espanhola e na América Portuguesa, certo? Porque ele está falando, ao contrário do que ocorreu na América do Norte e América Portuguesa, ou seja, ele está dizendo o seguinte: na América Espanhola e na América Portuguesa não ocorreu articulação do Estado para a colonização, como todos nós sabemos que ocorreu. Portanto, essa alternativa ela está incorreta. Guardem apenas a 1, até agora a 1 ela está correta. Vamos analisar a alternativa 3. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas não como uma atitude sistemática e coerente da coroa. Eram, na maioria das vezes, corsários e uns poucos indivíduos que atuavam. Os franceses, como eles chegaram na corrida colonial depois, ao contrário de Portugal e Espanha, que foram ocupando primeiro, se lançaram ao mar primeiro, a França teve que se lançar de outros meios para poder explorar também, ou, de certa forma, obter uma certa vantagem na exploração colonial, na exploração marítima. E como que eles faziam isso? Eles faziam isso se apoiando em piratas e corsários, certo? Em que uns poucos indivíduos que atuavam de maneira isolada. A França ela tentou tomar alguns domínios portugueses, como você vê no Maranhão, ou até, de certa forma, no Rio de Janeiro. Eles enfrentaram uma resistência muito grande, chegaram, inclusive, a fincar raízes ali no Maranhão, depois eles foram expulsos. Essa alternativa ela está correta. Até agora, guardem aí, a 1 e a 3, certo? A 4, ela vai dizer o seguinte, a mita era um sistema de divisão de produção agrícola entre os donos das haciendas e os miteiros, arrendatários, adotado pelos espanhóis para colonizar a América. Essa alternativa ela está equivocada. Quem conhece as relações de produção na América espanhola sabe que as mitas ela era um sistema, certo, em que o indígena ele passava um tempo sendo servo numa fazenda e depois ele voltava. Ou seja, era um trabalho compulsório. Eu estou simplificando aqui para facilitar o entendimento, mas a mita era um trabalho compulsório que o indígena prestava ao fazendeiro, certo? Então não era uma relação entre donos e arrendatários, como se eu, por exemplo, pegasse uma terra que é de outra pessoa, plantasse ali e passasse uma parte do meu lucro da terra para o dono da terra, que seria o arrendador da terra, o dono da terra. Não era assim. Era um trabalho compulsório. Então, essa alternativa ela também está equivocada. Até agora, as que estão corretas é a 1 e a 3. Anotem aí. Para operar seu imenso comércio mundial, os holandeses criaram grandes empresas mercantis de navegação, como a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Essa alternativa ela está correta porque no século XVII, final do século XVI, começo do século XVII, a Holanda ela passou a tomar os mares, mas não como uma exploradora aqui na América, mas como uma grande comerciante. Ou seja, os holandeses eram grandes comerciantes e tinham grandes empresas mercantis de navegação ali situados muitas vezes na região ali de Flandres, na região do Amsterdã também, e tinha a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Portanto, as alternativas 1, 3 e 5 estão corretas. E a alternativa aqui, né, que reúne a 1, a 3 e a 5 é a alternativa B. Portanto, a alternativa B ela é a correta. 37, a alternativa B é uma questão que precisa saber quais itens são quais itens é o correto e qual item é o incorreto. Bom, vamos à alternativa 38. A questão 38, melhor dizendo. A questão 38, ela vai dizer o seguinte, durante o feudalismo na Europa Ocidental, uma série de obrigações submetia servos e vilões aos seus senhores. Servos e vilões aos seus senhores. Uma delas era a banalidade, que consistia na ou no. Essa questão você precisa saber, certo? O que era a banalidade?
A banalidade, ela era um tributo pago pelos servos aos seus senhores para usar os recursos do feudo, certo? Então, a banalidade era um imposto para você usar os recursos do feudo. Dando essa informação para vocês sabendo o que era a banalidade, você já basicamente já identifica qual é a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa C, ó, pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, bem como outras instalações. Na Idade Média, havia um sistema, certo, de posições sociais, de estratos sociais extremamente rígidos, cuja mobilidade era praticamente inexistente, certo? Em que o servo ele tinha o seu lugar e o senhor ele tinha o seu lugar. E para usar as instalações, os recursos que o senhor tinha para melhorar a sua produção ou para que ele possa produzir mais e melhor, ele tinha que pagar taxas ao seu senhor, que era o dono da terra e o dono do equipamento. Portanto, era esse pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, bem como outras instalações. Não é prestação de serviços gratuitos no campo do senhor e alguns dias da semana, também não é a entrega de parte da produção agrícola ou do rebanho ao senhor, não é o pagamento de tributo pela família de um servo morto para que seus herdeiros mantivessem a posse da terra, e não é o pagamento de uma taxa ao senhor correspondente ao número de pessoas que o servo mantinha sobre sua responsabilidade. A banalidade era uma taxa, praticamente um imposto ou um aluguel que você pagava para usar as instalações do feudo, os recursos que o feudo tinha para melhorar a sua produção. Vamos seguir a questão 39. A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. Certo? Quando ele fala indicador histórico da ruína do antigo regime, o avaliador está falando das revoluções burguesas. Certo? Por que revoluções burguesas? Que é a Revolução Americana, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e poderia até colocar a Revolução Inglesa também, do século XVII, como uma revolução burguesa. Por que burguesa? Porque a burguesia foi a que mais ganhou com essas revoluções, em que ela conseguiu abolir o sistema de estratos que existia na sociedade e tomar o poder político. Portanto, por isso que essas revoluções elas são consideradas revoluções burguesas. Os professores marxistas gostam muito de utilizar esse termo e até enchem a boca para falar revoluções burguesas. Por quê? Não é porque a burguesia ela estava ali como suprassumo ou porque a burguesia fez algo de errado. É porque a burguesia tomou o poder, certo? Por meio dessas revoluções. Essas revoluções, enquanto processo histórico, ajudaram a burguesia a tomar o poder. Mas essa é um assunto para outra questão, para outro dia. Bom, a questão ela vai dizer o seguinte, ó, durante esse processo de independência, no caso, a independência dos Estados Unidos, a questão ela está dizendo o seguinte, ó, Thomas Jefferson exerceu um papel importante, até aí tudo bem, tendo sido nomeado comandante das tropas americanas na guerra e se tornando o primeiro presidente norte-americano. Essa alternativa ela está incorreta, porque por mais que o Thomas Jefferson tenha exercido um papel extremamente importante, ele era o pensador da Revolução a norte-americana, da Revolução Americana, um dos autores que melhor interpretava John Locke, que foi um pensador que inspirou a Revolução Americana, por mais que John Locke já tenha morrido naquele período histórico e era um monarquista, mas suas ideias inspiraram bastante. Mas Thomas Jefferson não foi comandante das tropas, foi George Washington, e também não foi o primeiro presidente americano, foi George Washington também, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta. A alternativa B ela vai dizer o seguinte: os colonos americanos receberam apoio militar da Holanda e da Espanha nas lutas pela emancipação. Os colonos norte-americanos eles receberam o apoio militar e financeiro até certo ponto da França,
não da Holanda e não da Espanha, tá bom? Então, essa é a alternativa, essa alternativa não está correta. É óbvio que a Espanha apoiou, de certa forma. Você tem um personagem que é o Francisco de Miranda, espanhol, que teve sérios problemas com a Espanha. Ele lutou ali ao lado de George Washington, lutou ao lado dos rebeldes franceses, mas não pode se dizer que era um aliado, nem a Holanda e nem a Espanha, por mais que a Espanha estava vendo a Inglaterra se ferrar e estava achando bom naquele período histórico. O primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia resultaram na suspensão dos tributos impostos por Townshend, exceto no que se referia ao comércio do chá. Essa questão ela pode te induzir ao erro, porque ela fala da suspensão dos tributos impostos por Townshend, que foi os tributos que foram impostos aos colonos para que a Inglaterra recuperasse a sua saúde fiscal muito degringolada por conta da Guerra dos 7 Anos contra a França. Só que onde que essa alternativa ela está incorreta? Porque ela fala exceto no que se referia do comércio do chá, certo? O primeiro e o segundo congresso ele resultou na suspensão de todos os tributos, certo? Inclusive o do chá. Vamos lá na alternativa B. Ó. A marcha para o oeste despertou os sentimentos expansionistas e nacionalistas dos colonos americanos, incentivando os movimentos de independência. Aonde que essa alternativa ela está incorreta? A marcha para o oeste ela é algo pós-independência. Ela não é algo que vá incentivar o movimento de independência. Então, essa alternativa está fora de contexto histórico. Tome muito cuidado com alternativas que são corretas, mas estão fora de contexto histórico, certo? Do contexto histórico que ele está pedindo. Portanto, a alternativa correta é a A. A criação da lei do selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra, ou seja, essa criação da lei do selo aumentou o descontentamento dos colonos e serviu para convencer aqueles que estavam reticentes a apoiar o processo de independência, a guerra de independência. Era, para aquela época, pessoal, uma decisão muito séria, porque não apenas se estava afrontando a metrópole, se estava afrontando a metrópole mais poderosa do mundo naquela época, ou uma das marinhas mais poderosas do mundo naquela época. A Inglaterra já se despontava como uma potência a nível mundial. É óbvio que ela também dividia esse domínio com alguns outros povos, com os holandeses, por exemplo, com os franceses, na rivalidade ali no concerto europeu, até mesmo com os espanhóis. Tá bom, os espanhóis eram um império meio em decadência naquele momento histórico, mas tinha muitas colônias, e para a Espanha também não era interessante você ter ali processos de independência muito radicais. Entretanto, tinha rivalidade ali. A política é um jogo, a política internacional. Você precisa entender qual era, como estava colocado as peças no tabuleiro de xadrez naquele momento histórico, tá bom? Portanto, a 39 é a alternativa A, tá bom? Vamos seguir avançando aí. Vamos resolver agora a questão 40. Questão 40, ela vai dizer o seguinte, ó. O período conhecido por Baixa Idade Média estendeu-se dos séculos X ao XV, que é o final da Idade Média, e foi marcado por profundas transformações, entre elas o renascimento comercial. Toda vez que você falar em renascimento comercial, nós estamos falando na Baixa Idade Média, tá bom? Existiu também o renascimento como um processo histórico ali, o renascimento urbano, o renascimento das artes, mas ele está falando do renascimento comercial. É correto afirmar que essa transformação esteve relacionada com... Vamos fazer daí para A primeiro.
tá bom? Ó, o surgimento do movimento comunal, uma disputa entre senhores feudais e burgueses em torno de taxas e impostos cobrados sobre atividades comerciais realizadas nos feudos. Isso, de certa forma, aconteceu, mas não está ligado ao renascimento comercial, tá bom? Então, tome muito cuidado com questões que elas estão corretas, mas estão fora de contexto, estão fora daquilo que o enunciado está pedindo, tá bom? O surgimento de ANSAs ou ligas, poderosas associações de comerciantes cujos interesses se chocavam com os dos nobres que percebiam nas atividades dasquelas uma ameaça à segurança das cidades desses. Essa alternativa ela está incorreta porque quando você fala em comerciantes, eles se estabeleciam principalmente nas cidades, tá? Comércio tem a ver com cidades, cidades litorâneas. Então, essa alternativa ela também está incorreta. A D está incorreta. A C vai dizer o seguinte: o reaparecimento da moeda e das transações financeiras que ficaram limitadas às cidades italianas mais próximas do mercado oriental. As moedas, elas, de certa forma, elas não desapareceram durante a Idade Média. É óbvio que a cunhagem de moeda era algo extremamente raro, porque era uma economia baseada na troca. Entretanto, as moedas, ela ficou dependente da formação de estados nacionais na Europa. Então, ela é posterior à Idade Média, ela é ali do começo da Era Moderna. Por quê? Porque você precisa instituir o Estado Nacional com o absolutismo para você unificar pesos e medidas para poder cunhar moeda, tá bom? Então, não é ainda desse período do Renascimento Comercial na Baixa Idade Média. Ainda esse período estava muito calcado na questão da troca ainda, tá bom? Então, essa alternativa ela parece correta, mas ela está incorreta, certo? O aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que passaram a ocupar o lugar da nobreza na sociedade estamental durante toda a Idade Moderna. Ou seja, essa alternativa realmente apareceu um novo grupo social, mercadores ou burgueses, mas eles não ocuparam o lugar da nobreza na sociedade estamental durante a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é considerada por vários historiadores como um período de transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Há muitos historiadores que enxergam esse período histórico que vai, vamos lá, da tomada de Constantinopla em 1457, 1451, por exemplo, ou outros de 1492, quando o europeu chega na América, até a Revolução Francesa, esse período aí de 200, quase 300 anos, certo? Esse período aí de 300 anos, ele é considerado pelos historiadores como um período de transição. Mas nesse período, a sociedade estamental ela não desapareceu. Ela vai desaparecer no pós-independência, no pós-revolução francesa, melhor dizendo, isso com de certa forma, de maneira não muito rápida em algumas realidades, tá bom? Se você for ver na Rússia czarista, a Rússia é absolutista, czarista e estamental até 1917, certo? A Revolução Francesa não chegou em toto em todos os países, em todas as regiões do mundo, tá bom? Só que no caso da Europa, que ele está falando desse período do Renascimento comercial, não ocorreu o desaparecimento da sociedade estamental na Idade Moderna. Vocês precisam saber disso e ficar esperto, porque senão vão perder questões, tá bom? A B está incorreta. Vamos lá, alternativa A, a formação das feiras, que eram pontos de comércio temporário, tendo se destacado inicialmente as regiões de Champagne e, posteriormente, a região de Flandes. Quando você fala em renascimento comercial, era basicamente com as feiras, tá bom? As feiras é uma criação desse período histórico, ou seja, as feiras como nós entendemos hoje, pontos de comércio de mercadores, tá bom? Está ligado ao renascimento comercial da Baixa Idade Média. As feiras, inclusive, contribuiu, segundo várias leituras históricas,
para sepultar o sistema medieval, tá bom? Bom, 40, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 41. Questão 41 vai falar sobre a reforma e vai dizer o seguinte: a reforma foi um movimento religioso ocorrido no século XVI, marcado pelo surgimento de novas religiões cristãs. Dentre suas consequências, observamos o que é o movimento religioso, o movimento da reforma. Reforma é um movimento religioso que começa lá que tem como marco 1517, quando Martim Lutero prega suas teses em Wittenberg, em que ele contestava a Igreja Católica, certo? Dentre suas consequências, ou seja, consequências da reforma, observamos o quê? Uma grande ruptura na Igreja Católica, levando ao retrocesso de práticas como a usura e os juros das regiões onde foi adotado o luteranismo. Essa alternativa ela está incorreta. Por quê? Candidatos, tomem cuidado com a questão do determinismo nas questões. Questões que trazem palavras como grande ruptura, sistemática anuência, que são muito deterministas, muito enfáticas, elas costumam estar erradas. Eles fazem isso para eliminar o candidato. Não houve uma grande ruptura na Igreja Católica. Pelo contrário, a Igreja Católica buscou reagir de uma maneira extremamente conservadora, tá bom? E até, de certa forma, violenta contra o protestantismo, tá bom? Então, essa alternativa ela está incorreta. Vamos à alternativa B. O aumento da interferência da Igreja Católica em questões políticas nos países que se tornaram calvinistas. Houve uma diminuição da interferência da Igreja Católica em questões políticas nos países que se tornaram calvinistas. Holanda, por exemplo, se você for pegar Países Baixos, que é o exemplo do calvinismo, onde o calvinismo foi muito forte. Calvino era francês, algumas regiões da França, bem poucas, porque a Igreja Católica reagiu rápido, ou seja, a alternativa B ela está incorreta. O surgimento da Igreja Anglicana na Inglaterra, que adotou o calvinismo e criou um novo Papa para se tornar o chefe da Igreja Católica. Surgiu realmente, como consequência da reforma, a Igreja Anglicana na Inglaterra, mas a Igreja Anglicana ela não adotou o calvinismo e não criou um novo Papa. O rei é o chefe da Igreja Católica Anglicana Inglesa, tá? Mas ele não é um novo Papa. Ele não adota esse título de Papa, certo? Então a alternativa C também está equivocada, está incorreta. E a D vai dizer o seguinte: a reação da Igreja Católica para tentar acabar com o avanço do movimento, promovendo guerras religiosas contra países protestantes e revendo alguns de seus dogmas. Vamos lá. A igreja ela reagiu, certo, pelo Concílio de Latrão, durou cerca de 8 anos esse concílio. A igreja adotou posturas duras contra o protestantismo, certo? Mas a igreja ela não tinha um poder tão grande para ela promover guerras religiosas, por exemplo, contra a Inglaterra ou contra a Holanda, certo? Ela atuava em guerras religiosas locais, ela incentivava e ela muitas vezes ficava do lado católico dessas guerras, tá bom? Mas quando ela falou revendo alguns de seus dogmas, aí essa questão ela está incorreta, certo? Quando coloca, você pode grifar, revendo alguns de seus dogmas, a igreja não reviu os seus dogmas. A contra-reforma, certo? Que foi uma reação da igreja. A reforma, ela enfatizou os seus dogmas. Ela reagiu enfatizando os seus dogmas e não revendo os seus dogmas, certo? Precisa conhecer o processo, precisa saber as sutilezas do processo para ganhar a questão. E a alternativa aí, que é a correta, ela vai dizer: a tentativa da Igreja Católica de se fortalecer novamente, promovendo uma reorganização da instituição
e reafirmando princípios tradicionais. Na questão anterior, eu não me atentei a esse fato, mas isso aqui descreve muito bem o que foi a Contra-Reforma. A Igreja reafirmou princípios tradicionais, certo? Então, dentre as consequências da reforma, observamos a tentativa da Igreja Católica de se fortalecer novamente, promovendo uma reorganização da instituição e reafirmando princípios tradicionais. A instituição foi, de certa forma, reorganizada, mas é para não mudar, tá bom? Não reorganizada para mudar. Foi nesse período histórico em que a Companhia de Jesus ela foi criada, os jesuítas foram criados como uma nova ordem dentro da Igreja Católica, inclusive os jesuítas fazem um quinto voto de obediência ao Papa, certo? Bom, vamos à questão 42. A questão 42, você precisa conhecer a tarifa Alves Branco. Vamos lá, questão 42. A tarifa Alves Branco, decreto de 12 de agosto de 1844, criada por Manuel Alves Branco, Visconde de Caravelas, ministro da Fazenda do Gabinete Liberal, que assumiu em 2 de fevereiro de 1844. A tarifa Alves Branco foi um conjunto de medidas do ministro da Fazenda, o Visconde de Caravelas, que tributou produtos ingleses. Cerca de 3.000 produtos ingleses foram tributados. A tarifa Alves Branco, ela reviu aquele privilégio que os ingleses tinham quando Dom João VI decretou a abertura dos portos em 1808. A partir dali, Portugal e depois o Brasil reafirmou esses compromissos porque estava endividado, deu preferências comerciais largas à Inglaterra para entrar no mercado brasileiro. E aí, prevendo e vendo esse prejuízo, certo? Porque prejudicaria o setor industrial brasileiro, bem incipiente, mas prejudicaria. O ministro da Fazenda ele taxou esses produtos para tornar esses produtos mais caros, certo? Então, esse decreto, a alternativa A vai dizer reduzir os direitos alfandegários das mercadorias inglesas em 15% ad valor, está incorreto, barateava os custos para a importação de mercadorias estrangeiras. Pelo contrário, se essa mercadoria estrangeira for inglesa, tornava mais caro. A alternativa C vai dizer extinguir as tarifas que favoreciam a Inglaterra e que prejudicavam o crescimento do setor industrial brasileiro. Essa que é a alternativa correta. A Lei Alves Branco, ela extinguiu tarifas que favoreciam a Inglaterra, que haviam sido colocadas em vários acordos desde 1808, quando ocorreu a abertura dos portos. O Brasil precisou se endividar para obter o seu reconhecimento pela emancipação política de 1822. Banqueiros ingleses emprestaram dinheiro para que o Brasil pudesse compensar a ex-metrópole portuguesa pela separação, certo? E isso prejudicou, porque essas mercadorias prejudicavam o crescimento do incipiente setor industrial brasileiro. É óbvio que essa Lei Alves Branco não foi capaz de criar uma indústria nacional nesse período histórico, tá bom? Então vocês têm que analisar também que as leis têm lá os seus limites da dura realidade, tá bom? Muitas vezes os historiadores não conseguem descrever com eficácia ou porque são alienados mesmo, a dura realidade daquele momento histórico. A D vai dizer facilitava a exportação de derivados da cana-de-açúcar por deixá-los mais baratos no mercado internacional, está incorreto, e pouco afetava a arrecadação do país, pelo contrário, afetou demais a arrecadação do país para o bem, né? Porque se você taxa esses produtos, taxa é o Estado que vai recolher, tendo em vista a pequena participação das tarifas alfandegárias na composição da receita governamental. Pelo contrário, as tarifas alfandegárias, nesse momento histórico, eram as principais rendas do Estado brasileiro, da coroa brasileira, certo? Portanto, a questão 42, a alternativa 42, diz que o decreto, que é a tarifa Alves Branco, extinguia as tarifas que favoreciam a Inglaterra e que prejudicavam o crescimento do setor industrial brasileiro. Bom,
vamos à questão 43. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi o contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488. Não foi esse período, não foi isso daí. A expansão marítima portuguesa, ou seja, quando o Portugal, já consolidado quanto Estado nacional, ele se insurge em guerras fora do seu continente, que inicia esse processo de expansão marítima muito calcado na expulsão dos islâmicos do norte da África, foi a conquista de Ceuta em 1415. Tá? Não tem um consenso sobre isso entre os historiadores, mas a alternativa mais usada, ou seja, a hipótese mais usada, foi a conquista de Ceuta em 1415. Tá bom? Não foi a chegada a Calicut, tá? Em 1498, não foi a ascensão ao trono português da dinastia de Aves em 1385, por mais que a formação de uma monarquia centralizada ajudou bastante a unir politicamente e militarmente Portugal. Não foi o descobrimento do Brasil, o descobrimento do Brasil foi uma consequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas descobertas aqui que estão na A, na C e na E, certo? É uma consequência do processo de expansão marítima portuguesa. Não é o início da expansão marítima portuguesa. O início é a conquista de Ceuta, certo? E também não é a ascensão do trono português da dinastia de Aves, porque até esse período histórico Portugal não era um navegador, certo? Não era. A ascensão da dinastia de Aves permitiu com que o reino tivesse tranquilidade suficiente para desenvolver a sua navegação, certo? Porque se recursos do Estado estão sendo usados numa guerra interna para consolidar o reino, você não vai ter recursos para incentivar a expansão marítima. Você precisa estar unido enquanto Estado nacional. Isso não coincidentemente que Portugal foi o primeiro país a se insurgir na expansão marítima, porque foi o primeiro país a se consolidar na Europa enquanto um Estado nacional nos moldes do Renascimento, certo? Nos moldes da história moderna. Portanto, a alternativa B é a correta, na 43, a alternativa B, ela era correta. Seguimos aqui para a questão 44. Questão 44, ela vai dizer o seguinte, ó, o exemplo britânico e o desejo de preservar politicamente o monarca levaram à criação, em 1847, do cargo do Conselho de Ministros, escolhido pelo imperador. Se o Ministério ou Conselho de Ministros não possuísse maioria, a Câmara seria dissolvida, convocando-se novas eleições. Esse sistema utilizado no Brasil, em parte do Segundo Reinado, ficou conhecido como. Bom, em 1840 ocorre um golpe da maioridade em que o Dom Pedro II, então, com 15 anos, ele passa a ser entronizado como imperador. Um moleque de 15 anos faz o golpe da maioridade para conter os descontentamentos regionais e unir o país. Foi muito importante fazer a coroação de Dom Pedro II. Em 1847, Dom Pedro II era um jovem de 22 anos, certo? Um jovem de 22 anos. O cargo de Conselho de Ministros ele foi criado para que ocorresse um auxílio ao imperador de bacharéis, de homens mais velhos, para que auxiliasse o jovem imperador, então, com 22 anos, certo? Só que ele não era um parlamentarismo, porque no parlamentarismo, quando o gabinete é dissolvido, a Câmara que dissolve o gabinete, certo?
e não o gabinete que dissolve a Câmara. Então, ele não é um presidencialismo monárquico, não é uma ditadura monárquica, não é um parlamentarismo tradicional, também não é um autoritarismo monárquico, certo? Também não é classificado. Ele é um parlamentarismo às avessas. Essa que é a alternativa correta. Por quê? Se no sistema parlamentarista tradicional, certo? Você ocorre, se o ministério não possuísse maioria, a Câmara seria dissolvida. No parlamentarismo tradicional, quando o ministério ele não consegue maioria, esse ministério que é dissolvido, e não a Câmara. No caso brasileiro, que o Brasil gosta de inverter as coisas, de dar o jeitinho brasileiro, era a Câmara que era dissolvida quando o Ministério, o Conselho de Ministros, não conseguisse maioria. Era denominado, até jocosamente, esse sistema de parlamentarismo às avessas. Portanto, a alternativa 44, a questão correta é a B. Vamos à questão 45. O conflito armado travado na segunda metade do século XVIII e que ficou conhecido como Guerras Guaraníticas. O que foi a Guerra Guaraníticas? Foi um conflito que ocorreu entre 1753 e 1756, também conhecido como Guerra dos Sete Povos, certo? Em que foi uma guerra dos índios guaranis contra tropas portuguesas, certo? Então você precisa saber o que eram as guerras guaraníticas e em que contexto ela se deu, certo? Foi uma reação dos índios de Sete Povos das Missões, liderados por alguns jesuítas, à ocupação de suas terras e à possível escravização. Veja bem, essa que é a alternativa correta. Veja bem o contexto em que ela foi colocada, na segunda metade do século XVIII, certo? Os índios, os Sete Povos das Missões, influenciados pelos jesuítas, eles reagiram à ocupação de suas terras e à possível escravização. Essas guerras guaranísticas irritaram bastante a metrópole portuguesa, tanto é que durante o período conhecido como a Era Pombalina, em que o Marquês de Pombal foi um influente primeiro-ministro extremamente poderoso em Portugal, ele expulsa os jesuítas das terras portuguesas, certo? Por N motivos. Um desses motivos foram as guerras guaranísticas, porque eles acusavam os jesuítas de estarem incentivando os indígenas, manipulando os indígenas contra portugueses, contra a ocupação portuguesa. E os índios guaranis eles lutaram, incentivados pelos jesuítas, contra tropas portuguesas, contra a ocupação portuguesa na região conhecida como Sete Povos das Missões. Certo? Essa que é a alternativa correta. Você precisa saber o que foram as guerras guaranísticas, senão você vai acabar se perdendo. A alternativa B vai dizer ocorreu entre paulistas com apoio de diversos tribos guaranis em Boabas, pela hegemonia da extração de ouro nas Minas Gerais, está incorreto. Definiu a conquista da colônia de Sacramento por tropas luso-brasileiras, também não. Provocou a assinatura do Tratado de Lisboa, pelo qual Portugal devolvia a área conhecida como Sete Povos das Missões da Espanha, também não. O Tratado de Madrid, pelo contrário, Portugal tomou esses sete povos das missões da Espanha, e aí vai dizer, abriu o caminho para a conquista e ocupação por parte dos portugueses da calha dos rios Solimões e Amazonas. Também está incorreto. Portanto, as guerras guaraníticas foi uma reação dos índios de Sete Povos das Missões, liderados por alguns jesuítas, à ocupação de suas terras e à possível escravização. Os jesuítas foram ardentes críticos à escravização dos indígenas nas terras portuguesas, certo? É motivo pelo qual, como eu já acabei de falar, Portugal decide expulsar os jesuítas dos domínios portugueses na América. Não só na América, praticamente todo mundo eles expulsaram os jesuítas dos domínios portugueses de além-mar, como era conhecido naquela época. Vamos à questão 46. A questão 46 ela vai dizer o seguinte: uma das práticas mercantilistas europeias
implicava na proibição de se exportar certas matérias-primas que poderiam favorecer o crescimento industrial de outros países, a fim de evitar possíveis concorrências. Tal prática ficou conhecida por alternativa A, balança comercial favorável. Essa alternativa ela está incorreta, porque balança comercial favorável era a questão de você exportar mais do que importar. A balança comercial é isso, ela é favorável quando você mais vende do que compra. Intervencionismo estatal também está incorreto. Metalismo também está incorreto, porque o metalismo é um ato de você acumular metais. Colbertismo também está incorreto. Essa prática ficou conhecida como protecionismo, certo? Não tem muito o que explicar nessa questão. Ou seja, a prática em que você proibia de se exportar certas matérias-primas para não favorecer o crescimento industrial dos outros países é conhecido como protecionismo, certo? Portanto, a 46, a correta é a letra I. Vamos à questão 47. Sobre o governo geral, instalado no Brasil pelo regimento de 1548, pode-se afirmar que acabou de imediato com o sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias ele vigeu praticamente por 3 séculos no Brasil, certo? Então, não foi não foi nesse período histórico em que o sistema de capitanias hereditárias foi excluído. Na verdade, ele foi instituído nesse período histórico, certo? Teve total sucesso ao impor a centralização política em toda a colônia, como forma de facilitar a defesa do território. Quem estudou sobre o Brasil colonial sabe que a colônia tinha uma pouca centralização política, certo? E que as capitanias raramente se comunicavam entre si, por conta do pacto colonial, que também não incentivava isso, e porque as distâncias eram muito grandes e não havia a logística de estradas que se tem hoje. Teve curta duração, pois foi dissolvido durante a ocupação francesa no Rio de Janeiro em 1555, também está incorreto. O governo geral ele durou até 1808, apesar de, a partir de 1720, os governadores passarem a ser chamados de vice-reis, como uma forma de também imitar o que acontecia na América Espanhola, certo? Por essa que é a letra correta. A alternativa correta, perdão, é a letra D. E aí vai dizer, adotou desde o início o Rio de Janeiro como única capital, em virtude do grande sucesso da cultura canavieira nas províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa alternativa ela está incorreta, porque no início da colonização, a capital era Salvador. Rio de Janeiro só vai ser colocado como a capital em 1760, se não me engano, essa que é a data. Tá bom? Portanto, sobre o governo geral instalado no Brasil pelo regimento de 1548, pode-se afirmar que durou até 1808, apesar de, a partir de 1720, os governadores passarem a ser chamados de vice-reis. Vamos à questão 48, que é também conhecida como última questão. Ela vai dizer o seguinte: as transformações culturais ocorridas na Europa dos séculos XIV e XVI ficaram conhecidas como Renascimento. Foram características desse movimento o misticismo e as tentativas de reinterpretar o cristianismo. Também está incorreto. O misticismo é algo específico, é algo muito presente na Idade Média, e tentativas de reinterpretar o cristianismo também não ocorreu nesse período do Renascimento. Teocentrismo e recuperação de línguas clássicas, latins e gregos. A recuperação de línguas clássicas pode até ser que sim, que realmente foi algo que ocorreu nesse período histórico, mas não o teocentrismo. Esse período ele é antropocêntrico, ele é moldado pelo antropocentrismo.
individualismo e utilização de novos recursos como perspectiva de desenho da cultura. O Renascimento, sobretudo o Renascimento cultural, ele foi um período histórico em que houve muitas mudanças no desenho e na pintura, e um período muito calcado pelo individualismo, certo? Portanto, essa que é a alternativa correta. Por que que essas duas estão incorretas? Vamos lá, o racionalismo e a crítica ao período conhecido como Antiguidade Clássica. Essa alternativa ela está incorreta porque não ocorria durante o Renascimento, não ocorria crítica ao período conhecido como Antiguidade Clássica. Pelo contrário, se exaltava bastante esse período e buscava a recuperação histórica desse período conhecido como a Antiguidade Clássica, com o objetivo de fazer uma crítica às trevas que era a Idade Média, certo? Vamos lá. A alternativa E também está incorreta, que por mais que ele fala do antropocentrismo, ele também fala da rejeição de temas religiosos como produções artísticas. Se vocês forem olhar, candidatos, a Capela Sistina no Vaticano, e todas as pinturas que foram feitas nesse período histórico eram pinturas religiosas. Por mais que seja antropocêntrico o período do Renascimento, não tinha a rejeição de temas religiosos pela produção artística. Pelo contrário, os temas religiosos eram a principal matéria-prima, a principal fonte de produções artísticas, certo? Então, a alternativa correta na questão 48, a alternativa correta é letra C. Foram características do Renascimento, individualismo e utilização de novos recursos como a perspectiva do desenho e da pintura. Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.